aí, seus torcedores que decidem campeonato no começo do ano, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e comemore, torcedor alviverde, torcedor do Verdão Paulista. O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil 2023, mas não desmerecendo o jogaço de bola que foi feito também pelo Flamengo. Uma final onde o Palmeiras venceu por 4-3, um jogo de 7 gols. Começo de temporada que parecia, sei lá, parecia final de campeonato de dezembro, com os times ali, né, ainda no auge da sua capacidade física e técnica. Foi um jogo digno das duas melhores equipes do Brasil. Vamos ser bem francos, o Palmeiras e o Flamengo são os melhores times do Brasil, disparado, né, nesse momento. E o Palmeiras venceu e mereceu a vitória, mas também não desmerecendo, obviamente, a conquista desse jogo incrível que foi e que o Flamengo também fez. Então eu quero trazer para vocês uma análise aqui do jogo, para mostrar o que de melhor e de pior aconteceu, quais são as falhas, as informações interessantes a serem acompanhadas, tudo que você, torcedor do Flamengo e torcedor do Palmeiras, merecem e precisam saber para essa temporada 2023. Beleza? Então antes de começar, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos como esses. E sem mais delongas, vamos falar desse jogo. Começando, obviamente, pelas escalações, né? O Flamengo, ele teve uma perda muito importante no meio de campo, foi o João Gomes, que acabou sendo vendido. Sendo assim, ele veio ali no meio de campo com o Thiago Maia e com o Gerson, que volta para o Flamengo depois de uma temporada lá na Europa. O Flamengo conseguiu trazer de volta o Gerson, e que é um meio de campo muito, mas muito forte. Ofensivamente, defensivamente, é um meio de campo de respeito. Enquanto isso, o Palmeiras também trouxe um meio de campo bem recheado, principalmente com as suas peças como o Zé Rafael e o Rafael Veiga, além obviamente dos pontas, né, o Dudu e o Rony, e o Endrick jogando como atacante. No caso do Flamengo, ele veio com aquele quarteto, né, que a gente espera: Arrascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e o Pedro, não é, porque o Flamengo ainda não tem o Bruno Henrique, que ainda está voltando de contusão. Não vou falar muito das zagas, porque a gente vai falando durante o jogo, durante a análise do jogo, beleza? Então, nós temos duas equipes com elencos muito pesados, elencos de força mesmo, elencos que a gente espera que façam jogos incríveis. Só que a gente tem que começar a falar primeiramente de fora do campo. Por quê? O Palmeiras vem há vários anos com a mesma comissão técnica, o mesmo técnico, o mesmo estilo de jogo, que fez com que o Palmeiras se tornasse uma equipe tão vitoriosa nos últimos anos, sob o comando do Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem uma característica específica do seu time, do elenco, como é que ele se porta, como é que ele joga. Na defesa, ele costuma fazer um 4-1-4-1 quando está sem a bola. E quando ele tem a bola, ele faz uma espécie de um 4-3-3, onde ele tem um jogador que é um falso 9 que se movimenta ali na frente e troca de lugar com os pontas. O Flamengo, ele vinha do ano passado com o Dorival Júnior. E aí, o Dorival Júnior foi mandado embora e foi contratado o Vitor Pereira, que ano passado treinou o Corinthians. E sinceramente, é uma troca que a gente tem que parar para analisar um pouco. Por quê? O Dorival Júnior era cotado para assumir a seleção brasileira após a saída do Tite. Então o Flamengo se adiantou a uma possível convocação do técnico para a seleção brasileira e trouxe o Vitor Pereira para o lugar, para fazer uma pré-temporada melhor, para preparar a equipe de forma melhor, com um técnico que se manteria à frente do clube, que não teria riscos de sair no meio de temporada por alguma chamada diferenciada, como é no caso você ser convocado para uma seleção brasileira. E aí com isso mandou o Dorival Júnior embora, inclusive pegou o pessoal de surpresa naquela época, não caiu muito bem, a torcida do Corinthians ficou mordida por conta do Vitor Pereira ter saído do Corinthians de uma forma meio esquisita, falando que tinha que cuidar da sogra, que estava doente, não sei o que, e de repente já tá de novo no futebol brasileiro, então pegou mal, ficou visto como um traíra. E resumindo, o Palmeiras vem com um estilo de jogo de anos que vem dando certo,
E o Flamengo vem com um elenco que tem anos que também vem dando certo, porém com um estilo de técnico, né? Um técnico diferenciado, com uma mudança de técnicos que foi bem acentuada, digamos assim, né? Nos últimos anos. E novamente tendo que se adaptar a um novo estilo de jogo proposto pelo seu técnico. E aí nós vimos isso claramente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito sólido. O Palmeiras tinha um meio de campo que conseguia conter as subidas do Flamengo e ao mesmo tempo ter espaço para armar as jogadas e até uma certa liberdade, porque o Thiago Maia e o Gerson não estavam fazendo aquilo que o João Gomes sozinho costumava fazer, que era apoiar no ataque e ter uma excelente postura defensiva, roubando bolas no meio de campo, compondo a defesa, entre outras coisas. E com isso o Flamengo dava muito espaço para o Palmeiras jogar no meio de campo, mas muito. Gabriel Menino, Rafael Veiga, o Zé Rafael, todos eles tinham espaço para poder ganhar campo, armar as jogadas, e o Palmeiras se mostrava muito mais perigoso no primeiro tempo do que o Flamengo. Mas o futebol é futebol, né, gente? O Zé Rafael recebeu uma bola ali atrás e foi orientado pelo Gustavo Gomes a recuar a bola para o Everton. Ele não quis, tentou driblar, tentou sair de outra forma, perdeu a bola e a única solução foi fazer uma falta dentro da área, pênalti para o Flamengo, cobrado de uma maneira super calma, super tranquila pelo Gabigol. E assim o Flamengo, que mesmo que não vinha jogando tão bem naquele jogo, não estava melhor do que o seu adversário, saía na frente 1-0. O Gabigol obviamente foi lá, provocou, colocando a camisa, né, número 10 e de frente à torcida do Palmeiras, porque nesse jogo o estádio foi dividido em dois L's. Um L pegando atrás de um gol e um L pegando atrás do outro gol. E aonde o Gabigol foi? Na ponta onde tinha a torcida do Palmeiras. E aí, arremesso de coisas no campo, reclamação, obviamente ele tomou cartão por ter tirado a camisa, mas o Flamengo dava aquele respiro, porque, mesmo não estando melhor do que o adversário, saía vencendo no jogo. Mas o Palmeiras, que é um time frio, é um time que dificilmente perde a cabeça, né, quando tá atrás do placar, dificilmente se desorganiza. Foi lá e com toda a tranquilidade do mundo, armando as jogadas naquele meio de campo, que era um latifúndio que o Flamengo estava dando pro Palmeiras, conseguiu armar sua jogada e num chute despretensioso do Dudu em direção ao gol, o Davi Luiz tentou dominar a bola ali na área, mas a bola ficou mais como uma ajeitada para o Rafael Veiga finalizar e empatar o jogo. E comemorar também na ponta onde estava a torcida do Flamengo, e aí a galera xingando e dando dedo, enfim. E aí empatava o jogo. E no finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras ainda jogando melhor do que o Flamengo, com muito espaço no meio de campo, o Palmeiras vai lá e num chutaço de fora da área, o Gabriel Menino bota a bola no ângulo. A bola chega, raspa na trave. E o Palmeiras ainda no primeiro tempo consegue a virada em cima do Flamengo, virando para 2-1. E o Palmeiras foi para o vestiário melhor do que o Flamengo. O primeiro tempo havia sido melhor do que o Flamengo e o resultado era justo até aquele momento. O segundo tempo veio e aí a impressão que dava era que o Flamengo tinha entendido algumas questões, como por exemplo o posicionamento do Gabriel Menino caindo mais pelas pontas, o que dava espaço para certas jogadas nas costas do Gabriel Menino. E com esses pensamentos, o Flamengo caindo um pouco pela sua esquerda, fez uma jogada ali com o Everton Ribeiro, que encontrou o Gabigol, um passe esplêndido, um passe incrível que o Everton Ribeiro deu, e o Gabigol num totozinho com toda a calma que só o Gabigol consegue ter, né, brincadeiras à parte, mas com aquela calma, pôs por cima do Everton e empatava o jogo, que só isso aí já mostrava o quão emocionante e incrível aquela partida estava sendo naquele momento. Nossa, quase não saiu. Beleza. Só que poucos minutos depois, uma bola ricocheteada dentro da área, o Endrick tentou dar um chapéu em cima, não lembro de quem foi, mas ele tentou dar um chapéu e a bola resvala no braço do jogador do Flamengo. E sim, ali, pênalti, claro, marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, que inclusive, né, comentar, ele foi eu não vi comprometimento do Wilton Pereira Sampaio no jogo. Vou até falar de um lance meio polêmico daqui a pouco sobre isso, mas a gente vai comentar mais pra frente. Pênalti, muito bem marcado, e gol do Rafael Veiga, fazendo assim com que o Palmeiras saísse novamente à frente do placar em 3-2. Ótimo, jogaço
de bola, assim, incrível como as equipes começaram a achar espaços, o jogo ficou muito mais aberto. O Flamengo, que não vinha achando espaços na defesa do Palmeiras no primeiro tempo, conseguiu encontrar esse espaço, principalmente pelo lado esquerdo, aproveitando as subidas do Gabriel Menino. E aí, com isso, o Flamengo tinha espaços para armar jogadas ali daquele lado esquerdo. E por ali saiu novamente o gol de empate do Flamengo. E cara, gente, vamos lá. Olha só a jogada. Bola do lado esquerdo. Toque de bola do Flamengo. Um toque de bola até bacana, envolvente. Cruzamento na área. O zagueiro que estava marcando o Pedro se adianta. E o Pedro permanece na posição em que ele estava antes. Pensamento rápido do atacante. A bola vem pro Pedro. E o que ele faz, gente? O que foi aquele toque? Ele deu um toque meio que de calcanhar, meio que de lado do pé, matando o Everton na jogada. E com isso, empatando o jogo em mais um golaço nesse jogaço que estava sendo aquela final. 3-3. E assim a gente até por um momento até achou que fosse ficar esse resultado e ir até o final. Mas poucos minutos depois do gol do Flamengo, uma jogada pela esquerda no ataque do Palmeiras, a cruzamento na área, o Gabriel Menino chuta e a bola entra de forma até meio lenta. E o Palmeiras novamente se coloca à frente do placar e faz o 4-3. Agora vamos falar um pouco desse lance, porque eu vi gente falando, torcedores do Flamengo, inclusive aí um salve pro Breno Barbosa, beleza? O chute do Gabriel Menino subiu e o goleiro Santos, a impressão que deu quando você vê o replay é que ele foi na bola e me parece que ele desistiu de defender. A bola subia, ela é lenta. Aí tinha um jogador ali perto do goleiro Santos, que era o Mike. De acordo com o momento em que o cruzamento na área foi feito, da esquerda para a direita, quando a bola sai do pé do jogador do Palmeiras, o Mike está em posição de impedimento. E ele está perto do goleiro do Flamengo, o que poderia configurar, inclusive, o impedimento do jogador do Palmeiras. O Mike estaria impedido e com isso a jogada não seria válida. Porém, existe aquela questão de participação no lance. Pelo que deu para se perceber nos replays, revendo a jogada de vários ângulos, por mais que o Mike tenha relado, tenha batido assim de lado, vou dizer até realmente relado, passou de lado, esfregou no corpo do goleiro Santos, isso de forma nenhuma impactou na movimentação do próprio goleiro. Ele não ficou na frente do goleiro, ele não tocou no goleiro ao ponto de desequilibrá-lo, ele não se postou diante do goleiro para impedir que ele se movimentasse de forma nenhuma. Ele só estava ali. Ele estava ali e, tecnicamente falando, não estava participando da jogada. Quando o goleiro do Flamengo se desloca para ir na direção da bola, ele resvala no Mike, mas isso não impede o goleiro de fazer a movimentação dele. Ele continua conseguindo fazer esse deslocamento em direção à bola. Ele estica o braço e aí ele tira. Ele tira o braço e não foi na bola. Não fez a defesa. E assim, é impressionante porque você vê no replay de dentro do gol, é claro e evidente que a bola dava pra chegar. Era uma bola defensável, a bola foi lenta. O Santos, se ele tivesse pulado, se ele tivesse saltado e esticado a mão, ele tinha defendido aquela bola, espalmado para outro lado, até com uma certa facilidade. Então, o que aconteceu naquele momento? Vai falar... Aí tem muita gente, torcedores do Flamengo, obviamente, vão falar que o Mike atrapalhou, e aí o goleiro não conseguiu fazer a sua movimentação em direção à bola. Pode até dizer também que o goleiro achou que o juiz já ia dar o lance como inválido por conta do posicionamento do Mike ali. Tanto é que ele meio que desistiu da jogada. Podem falar isso também. Na minha opinião, não foi nada. O Mike ali naquele momento, mesmo que ele resvale do lado assim do jogador do Flamengo, no caso o Santos, mesmo que resvale de leve no goleiro, isso não causou em nada impacto na jogada. O goleiro poderia esticar a mão do mesmo jeito. Ele não foi impedido disso. Muito mais o posicionamento de um jogador do Flamengo que estava ali na linha do gol impediria o goleiro do que o próprio jogador do Palmeiras. Então assim, pra mim, gol legal, e eu diria até que foi uma certa falha do goleiro Santos naquela jogada. Ele poderia sim ter saltado em direção à bola, ele teria esticado o braço no mínimo
no lance do replay você vê claramente que ele dá uma tirada no braço, uma coisa estranha. E com isso, o gol do Palmeiras. Depois disso, o Palmeiras fez substituições ali que colocaram ele numa situação mais recuada, tirando suas principais peças ofensivas e colocando aqueles jogadores que não tem tanto esse prestígio, né, no clube, como por exemplo o Breno Lopes, o Navarro, que não fez uma boa temporada ano passado, e também colocou mais um jogador, confesso que agora de cabeça não me lembro, mas colocou 3 jogadores para substituir suas peças principais. Aí, claro, obviamente o Mike entrou no lugar do Endrick. E o Flamengo também fez as suas substituições ali, né, para tentar colocar um pouco mais de força ofensiva, mas mesmo assim não conseguiu furar a defesa do Palmeiras e com isso terminado o jogo 4-3 para o Palmeiras. Palmeiras merecidamente campeão da Supercopa do Brasil 2023. Aí nós temos que tirar duas lições. Primeiro que o Palmeiras não fez contratações, não contratou ninguém até agora. E mesmo assim tem uma equipe muito competitiva, mesmo perdendo o Danilo, né, que também saiu, foi para jogar no exterior. Mesmo assim, o Palmeiras continua com uma equipe muito qualificada no meio, muito qualificada no ataque, muito qualificada na defesa. O Flamengo tem um elenco inacreditável na defesa, no meio de campo, agora então com a volta do Gerson, inacreditável. Mas o Flamengo ainda peca por conta das grandes mudanças que sofre em seus posicionamentos táticos, em seu estilo de jogo, pela constante mudança de técnicos. A saída do Dorival Júnior, a gente até entende a ideia da diretoria do Flamengo em tirar o Dorival para evitar que um trabalho que estivesse ali no meio da temporada, no meio entre aspas, né, acabasse sendo interrompido pela convocação do Dorival, né, para a seleção brasileira. Mas ninguém garante que ele vai ser o técnico da seleção. Diz, inclusive, aí nas notícias, que a CBF procura muito mais um técnico estrangeiro, né? Tá olhando bastante técnicos estrangeiros. Então, por que não continuar com o Dorival Júnior durante o período, enquanto não há uma definição sobre quem, né? Quem vai assumir a seleção brasileira? Essa quebra na continuidade nessa quebra de continuidade aí da comissão técnica do Flamengo pode sim ter uma certa influência no resultado, porque você via que no primeiro tempo o Flamengo tinha problemas táticos ali. O Flamengo tinha alguns problemas que acabavam dificultando a marcação, o posicionamento tático ali dentro de campo, e isso se deve muito à mudança tática, né? A mudança no estilo de jogo com a mudança de técnicos, no caso o estilo de jogo agora imposto pelo Vitor Pereira. Não acho que o Flamengo fez um mau jogo, muito pelo contrário, foi um jogaço de ambas as partes. Acredito que o Palmeiras aproveitou no primeiro tempo melhor as oportunidades com o meio de campo mais espaçado que a defesa do Flamengo dava ao meio de campo do Palmeiras. Com isso, as peças principais do meio de campo, principalmente o Rafael Veiga, tinham liberdade demais para articular jogadas e o Palmeiras soube aproveitar essa fragilidade defensiva do Flamengo e conseguiu fazer os seus gols. Méritos demais a esse posicionamento do Palmeiras e ao posicionamento técnico e tático do Abel Ferreira, que vem há anos fazendo um trabalho extremamente competente e vitorioso no Palmeiras. O Flamengo começa a temporada perdendo esse título, mas tem um Mundial aí para jogar nas próximas semanas. Não vejo o Flamengo como terra arrasada por conta dessa derrota, muito pelo contrário. Foi um jogo onde o Flamengo jogou com propriedade, mostrou que suas peças estão em forma para fazer jogos competitivos com equipes de alto nível. Não venceu dessa vez, poderia ter vencido, né? Poderia ter tido outras situações, o gol poderia ter saído principalmente no último lance, ali numa cabeçada, numa casquinha, num cruzamento no escanteio, e aí teve uma cabeçada, a bola quase foi no rumo do gol. Mas também parabenizo o futebol que o Flamengo apresentou nesse jogo, que foi um futebol, sim, competitivo. E se mantiver esse nível de competitividade e corrigir as falhas defensivas, principalmente no espaço dado no meio de campo, tem muita chance do Flamengo fazer, sim, um ótimo Mundial. Não vou dizer que é favorito a ganhar do Real Madrid, mas mesmo assim pode jogar sim um futebol competitivo, tanto contra o Real Madrid se chegar numa final, como também com os times que vierem aí, né, o time que vier na semifinal do Mundial. Pro Palmeiras tem o Paulistão ainda aí, né, a ser disputado, e claro, as outras competições posteriormente. Volta as suas atenções pro Paulistão, campeão, né, de uma disputa extremamente complicada que foi enfrentar
a equipe do Flamengo, que é sim uma das equipes, aliás, é a equipe junto com o Palmeiras das duas mais fortes do futebol brasileiro nesse momento do nosso futebol, não é? E o Flamengo deve sim fazer um bom Mundial se tiver as correções pontuais que tem que ser feitas ali no meio de campo. Claro que o Vitor Pereira agora vai ficar muito pressionado por conta dessa derrota e precisará mostrar um trabalho um pouco mais sólido lá no Mundial, além das partidas do Cariocão, que sinceramente o Flamengo não está dando muita importância, vamos ser sinceros. Mas o Vitor Pereira precisa resgatar essas vitórias para o Flamengo para que ele chegue com confiança lá no Mundial. Então é isso, galera. Essa foi a minha análise. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o curtir aqui embaixo. Discorda de alguma coisa, não curtiu, pode deixar o joinha para baixo também. E se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do torcedor atleticano.